Depois do pedido de várias associações, o tema chegou aos partidos. O Partido Socialista vai avançar com um projeto de lei para alargar o prazo de interrupção voluntária da gravidez. O anúncio foi feito pela líder do grupo parlamentar do PS, Alexandra Leitão, que explica que ainda não foi decidido enquanto se propõe aumentar o prazo. Mas o mais provável é que seja para as 12 semanas. A lei atual prevê que a interrupção voluntária da gravidez por opção da mulher só possa ser feita até ao máximo de 10 semanas de gestação, mas será suficiente? É essa a questão em debate hoje. Deve o prazo da IVG aumentar em Portugal? Para debater, juntamos duas médicas. Recebemos Teresa Bombas, médica especialista em ginecologia e obstetrícia e antiga presidente do Comitê para o Aborto Seguro da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, e também Ana Reynolds, médica especialista em ginecologia e obstetrícia. A moderação deste Causa Própria é do André Maia. Bem-vindas, bom dia, Teresa Bombas e também Ana Reynolds. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui connosco no Causa Própria, na Rádio Observador. Estamos a 2 dias do Dia Mundial da Grávida. É um tema que tem marcado também, obviamente, a atualidade em Portugal, com várias urgências fechadas e agora com este tema a chegar e a regressar acima da mesa. Sendo que no Causa Própria temos agora também uma novidade a partir desta nova temporada, a partir de setembro. Também os nossos ouvintes podem deixar a sua opinião, neste caso na nossa rede social, no Instagram. Há uma publicação relacionada precisamente com o tema deste programa e está em votação uma sondagem para também os nossos ouvintes poderem entrar no debate e darem a sua opinião sobre se este prazo deve ou não ser prolongado das 10 para as 12 semanas. Por aqui vamos debater e começo por si, Teresa Bombas, bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Partimos sempre de uma primeira pergunta mais geral. Pergunte qual é a sua posição em relação a este tema. Deve Portugal, pelo menos, debater e avançar para o aumento do prazo da IVG das 10 para as 12 semanas? Muito obrigada e muito obrigado pelo convite. Já agora que dizia e relembrava que esta semana se ia festejar o Dia Internacional da Grávida. Para 28 de setembro também se vai relembrar o Dia Internacional do Aborto Seguro e é extremamente importante. Relativamente à questão Portugal, idade estacional que permite o aborto por opção da mulher, e é disso que nós estamos aqui a falar, é o aborto por opção da mulher. De facto, a maior parte dos países modernos e democráticos do mundo tem aborto por opção da mulher. Se nos focarmos na Europa, as 10 semanas, nós temos a legislação mais restritiva da Europa. De facto, a maioria das mulheres acede a um aborto dentro das 10 semanas. Quem fica de fora das 10 semanas são poucas, mas são grupos da democracia e queremos, de facto, que os direitos humanos e os direitos sexuais sejam respeitados. De facto, nós devemos discutir o alargamento do prazo da lei do aborto. Na minha opinião e a opinião internacional de outros pares é exatamente essa. Ana Reynolds, faço a mesma questão. Na sua opinião, devemos discutir e avançar para o alargamento do prazo das 10 para as 12 semanas? Estou a ser muito bom dia, muito obrigada também pelo convite. Bem-vinda. Eu sinceramente recebi com alguma perplexidade esta discussão colocada neste momento, no momento em que realmente a resposta a nível dos serviços de obstetrícia portanto, a resposta está tão afetada e realmente ainda agora estava a ouvir o vosso programa anterior, o noticiário, e realmente havia a questão de várias maternidades estarem encerradas. E, portanto, independentemente as discussões devem sempre, evidentemente, ser colocadas em causa, mas eu gostava realmente de perceber melhor qual é o motivo principal desta alteração das 10 para as 12 semanas num país desenvolvido como o nosso, num país que preza pelo seu planeamento familiar, instituído e muito bem pelo Dr. Albino Aroso já há muitos anos, e realmente receba a notícia, ou o facto de se ponderar, discutir isto, com alguma perplexidade, e gostava de entender o porquê. Relativamente às normas internacionais, e podemos falar provavelmente da OMS, a doutora Teresa Bombas conhecerá melhor que eu, com certeza, todas as orientações. A OMS, assim como qualquer organismo internacional,
muito de mérito, não é? De mérito reconhecido, como é o caso, evidentemente que emite guidelines. Guidelines são diretrizes que depois são adaptadas a cada país ou a cada unidade hospitalar, se assim for. E realmente, neste contexto específico de Portugal, parece-me que estar a falar nesta altura, ao colocar na agenda da saúde esta discussão, parece-me estar a desviar atenções do essencial, que é preservar o Serviço Nacional de Saúde, que está pela hora da morte. Ana Reynolds, já vamos olhar também ou tentar perceber quais os motivos para esta situação voltar a estar em cima da mesa, mas permitam-me que vos pergunte agora mais relacionado com a situação atual e Teresa Bombas, passava para si, obviamente que podem responder aos argumentos que ambas vão esgrimindo, mas gostava de lhe perguntar, Teresa Bombas, começo por si. No ano passado a Direção-Geral da Saúde lançou o relatório da análise dos registros das interrupções da gravidez relativa a 2022. Nesse relatório a DGS destaca que em média as IVG aconteceram nesse ano às 7 semanas da idade gestacional, sendo que a DGS destaca, e cito, que ao longo dos anos verifica-se estabilidade em relação a este número. Ou seja, em média em 2022 a interrupção voluntária da gravidez por opção da mulher aconteceu 3 semanas antes do prazo final. Com essa margem de sobra, entre aspas, a manter-se estável, podemos dizer que é urgente aumentar o prazo ainda mais 2 semanas, na sua opinião? Então, relativamente a esta discussão, há aqui 2 aspectos fundamentais. Esta discussão do alargamento do prazo não veio para Portugal agora, na situação crítica dos serviços de obstetrícia, veio para Portugal muito antes e veio para Portugal nos últimos 3, 4 anos, com a modificação das legislações no âmbito do acesso ao aborto. Estamos a falar de cuidados essenciais em saúde e, portanto, uns não substituem os outros. A proteção à gravidez e ao parto é um cuidado essencial em saúde. A proteção ao aborto seguro é um cuidado essencial em saúde, e se virmos os números das mulheres que morrem por aborto não seguro nos países onde o aborto é restritivo ou o acesso é limitado, portanto os números falam por si, os resultados em saúde falam por si. Em relação à promoção do planeamento familiar, é indiscutível que aborto e planeamento familiar estão de mãos dadas, um não substitui o outro, mas a partir do momento que nós não temos métodos de contracepção 100% eficazes, temos que aceitar que uma gravidez não planeada, que não significa necessariamente uma gravidez não desejada, mas para quem assim o considerar, portanto vai ter direito ao seu aborto seguro. Portanto, o aborto e os cuidados em obstetrícia têm campos completamente diferentes no saúde e, portanto, uma discussão, e essa discussão em Portugal já se colocou há muito tempo. Em relação às orientações, às guidelines da OMS e de outros organismos internacionais, Perdemos aqui ligeiramente o contacto consigo, Teresa Bombas. Se puder retomar esta parte que ia dizer das guidelines, tivemos aqui uma questão da rede. Sim. São linhas internacionais e, portanto, o nosso país, dentro daquilo que é uma política europeia de saúde, deve respeitá-las e adaptá-las em relação à legislação. A questão que se coloca, de facto, a maior parte das pessoas que estão registadas no âmbito do relatório anual da Direção-Geral de Saúde têm o seu aborto dentro da idade estacional prevista. E quando nós propomos o alargamento do prazo, temos que ter consciência que esse alargamento do prazo não significa dar maior elasticidade à capacidade de resposta do SNS. São coisas completamente diferentes, porque a nossa legislação é clara. Entre o momento em que uma mulher solicita uma consulta e a sua efetivação, o intervalo não deve ser superior a 5 dias, e se formos ver os números do relatório da DGS, de facto este número aqui é ultrapassado em grande no nosso país. Exatamente, Portanto, e vamos precisamente já a seguir a essa questão. A questão do acesso em relação às semanas de gestação não se coloca porque a maior parte dos interrupções são feitas nas 10 semanas, mas muitas mulheres ficam de fora das 10 semanas, e estamos a falar de cuidados essenciais e cuidados e direitos sexuais e reprodutivos, e de facto algumas mulheres ficam de fora e são mulheres em situação de grande vulnerabilidade, e nós temos um país
com condições de saúde em alguns grupos de grande vulnerabilidade. E, portanto, devemos assegurar também acesso a um aborto seguro. Portanto, na minha opinião, esta discussão, que não é uma discussão de agora, é uma discussão que vem de há algum tempo. Aliás, o grupo de trabalho da DGS. Teresa Bomba, estamos com infelizmente, algumas dificuldades para ouvi-la. Eu creio que será relativa à rede. Vamos tentar resolver este problema e fazer também o apelo, se a Teresa Bombas puder deslocar-se para algum lugar com melhor rede, seria perfeito. Mas vou passar a palavra à Ana Reynolds e pegar precisamente no... Deixa-me só dizer uma coisa. O ano passado, Claro. a DGS, o Grupo de Trabalho para o Aborto Seguro, submeteu um relatório, portanto esta discussão do prolongamento do prazo não vem de agora, submeteu um relatório para que a discussão sobre o prazo e outras especificações da lei do aborto fosse tida em conta em agenda e fosse discutida. Portanto, não é uma questão que vem agora para desviar a atenção da situação precária dos serviços de urgência e não necessariamente os serviços de obstetrícia na sua globalidade, nesta altura no país. Ana Reynolds, vou pegar aqui num dos pontos que mencionou a doutora Teresa Bombas. Olhando para o mesmo relatório, e de acordo com a lei, a consulta prévia para a IVG tem de ser marcada até um máximo de 5 dias depois do primeiro contacto com o Serviço Nacional de Saúde. Porém, o relatório que mencionei há pouco, da análise dos registros das interrupções da gravidez, diz que 20% das mulheres que abortaram em 2022 esperaram mais do que esses 5 dias, sendo que 5% delas esperaram mesmo o dobro ou o triplo do prazo legal. Houve aqui mesmo cerca de 300 mulheres que tiveram de esperar 15 dias. Sabendo que uma mulher só tem até às 10 semanas para fazer a IVG e que muitas vezes não o pode fazer na sua área de residência, tem de se deslocar, sabendo que tem um período de reflexão, sabendo que tem de ser vista por 2 médicos diferentes, juntando a este histórico de atrasos numa corrida contra o tempo, aumentar o prazo para as 12 semanas não pode proteger as mulheres nessa corrida contra o tempo, entre aspas, e torná-la também mais justa? Olha, é assim, nós quando colocamos alguma coisa em discussão, temos que ver o todo e não esta questão específica, certo? É preciso entendermos porque é que há mulheres que fazem mais que uma IVG por ano, portanto, uma interrupção de gravidez por ano. Portanto, temos que ver quantos dias é que espera uma mulher por uma consulta de planeamento familiar. Temos que ver que métodos é que ainda estão à disposição da mulher para efetuar o planeamento familiar, diga-se contracepção. O planeamento familiar é muito mais abrangente do que somente a contracepção. E, portanto, isto é um problema do Serviço Nacional de Saúde. A incapacidade de resposta é um problema do Serviço Nacional de Saúde que certamente não vai ser resolvido com o alargamento do prazo. Tem sim que se melhorar a resposta e temos que nos centrar nisso. São 10 semanas e 6 dias. À medida que se vai aumentando a interrupção da gravidez, vão-se aumentando as complicações. E isto não é portanto, é uma discussão depois que entra num campo mais técnico, por pouco que seja o risco. Vai sempre aumentando o risco à medida que vamos aumentando mais uma semana, como é evidente. Isso, pronto, é uma discussão é algo que tem que ser colocado em discussão. E, portanto, eu gostaria de contrapor qual é o tempo de médio de espera de uma mulher para uma consulta de planeamento familiar, diga-se contracepção. Porque é que há mulheres que fazem 2 e 3 interrupções, às vezes num ano e às vezes até, mais se alargarmos o prazo, e, portanto, há aqui alguma coisa que falha e que certamente não vai ser resolvida por aumentarmos mais uns dias ou mais uma semana e meia ou 2, e portanto o problema ir-se a manter e daqui a 3 ou 4 anos, ou 5 ou 10, esta é de 2007 a lei, vamos estar novamente a discutir porque é que não é as 14 semanas. Porque é que a OMS emite ou recomenda, se calhar, mais tarde, um prazo mais tardio? Porque há países, nós felizmente estamos num país desenvolvido, e por isso é que aqui a média, disse há pouco, das interrupções são às 7 semanas. Mas, doutora Ana Reynolds, nesse sentido, e olhando para essa questão de estarmos num país desenvolvido, claro, e das recomendações da OMS, em 23 dos 27 Estados-membros a interrupção da gravidez pode ser realizada até às 12 semanas. Portugal e a Croácia são as únicas que se mantêm até às 10 semanas. Nesse sentido, olhando para o exemplo europeu, Portugal está para trás no progresso? Podemos dizer isso? Eu gostaria aqui de elucidar uma coisa relativamente à nossa lei da interrupção da gravidez. Portanto, nós estamos a falar em interrupção voluntária de gravidez, porque a interrupção por opção da mulher, crime contra a autodeterminação, nomeadamente violação, vai até às 16 semanas,
Se no caso da criança ou do feto ter malformações, vai até às 24 semanas, e se houver doença grave da mulher até poderá ser alargado. Portanto, nós estamos aqui a falar num contexto de uma gravidez que a mulher quer interromper. E nós temos que pensar porque é que vamos alargar um prazo aumentando o risco, embora mínimo, que vai ser aumentado, não é? Porque é que não fazemos como noutros países que se calhar têm as 12 semanas, mas limitam o número de interrupções ao longo da vida. Pronto, temos que ver, temos que avaliar. Na Holanda, só se entretanto alteraram, mas temos que estudar porque as leis vão alterando e eu não tenho conhecimento atualizado disso. E pasma-me que o PS venha agora colocar esta questão quando teve 3 ou 4 anos, há 3 ou 4 anos, não é? Teve durante 7 anos no governo e só agora é que vem colocar esta questão. E, portanto, acho que até politicamente, acho que parece-me descabida. Independentemente das minhas ideias políticas, é uma questão descabida que desfoca do essencial, certo? E que nós temos que realmente reforçar o Serviço Nacional de Saúde, porque senão vamos cair, se calhar, no erro de, mais uma vez, empurrar para a privada a resolução de situações para serem atempadas. Doutora Ana Reynolds, deixe-me passar a palavra à doutora Teresa Bombas para equilibrar aqui os tempos e até porque infelizmente estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Doutora Teresa Bombas, pedi-lhe aqui um comentário a este ponto que disse a doutora Ana Reynolds em relação aos perigos. É menos seguro ou é um risco maior fazer uma interrupção voluntária da gravidez às 12 semanas? Nós estamos a discutir coisas completamente diferentes. Uma coisa é alargar o prazo, mas alargar o prazo não significa que vamos alargar esta nossa incapacidade de resposta e, portanto, isso acabava por ser contraditório a tudo aquilo que nós promovemos no acesso ao aborto seguro. E, portanto, nós estamos a falar de alargamento do prazo, significa a possibilidade de interrupção de gravidez a mulheres que não diagnosticaram uma gravidez até às 10 semanas. E, de facto, Portugal e a Croácia são os países com legislações mais restritivas neste âmbito. Em relação à discussão de quem é que aplica ou quem é que solicita abster dessa discussão, aliás, já disse anteriormente que o Grupo de Trabalho da Direção-Geral já tinha apresentado uma moção para tentarmos discutir isto inicialmente. São coisas, de facto, completamente diferentes. Relativamente ao acesso ao planeamento familiar, tal qual como a IVG, dentro do SNS, tem um tempo limitado de resposta. E nós, de facto, são cuidados essenciais e da mesma forma que promovemos que o acesso ao aborto tenha uma resposta em tempo útil, o acesso ao planeamento também concordo que deve ter uma resposta em tempo útil. A diferença é que não está balizado por uma idade estacional e, como tal, os serviços têm de descurar porque não consideram essencialmente áreas prioritárias dentro do SNS. Agora, de facto, há mulheres que interrompem mais que uma vez a gravidez. Não há nenhum país da Europa que limite o acesso ao número de interrupções de gravidez. Se calhar, há mulheres... Peço desculpa, sim, pode continuar. Porque nós também não fazemos um aconselhamento contraceptivo adequado. Portanto, há várias circunstâncias aqui numa mulher que repete uma interrupção de gravidez e provavelmente não é a sua falta de competência. Há muitas situações sociais de violência, de coerção por parte da própria sociedade em si. Temos que aceitar que há mulheres que são outsiders aos nossos cuidados, da mesma forma que são outsiders aos cuidados na gravidez. Há mulheres que continuam a ter gravidezes não vigiadas e que continuam a ter filhos que são retirados dos seus cuidados. Doutora Ana Reynolds, eu vou pedir que conclua, por favor, porque estamos mesmo a chegar ao fim. Cuidados. Posso? Sim. Relativamente à violência, entra no campo... Eu peço desculpa, estava a falar da doutora Teresa Bombas, peço desculpa. Estava a pedir para concluir porque estamos mesmo a chegar ao fim. Sabemos que é um tema muito importante, obviamente, é um tema que daria e precisaria de mais tempo para ser analisado, mas o nosso tempo chega ao fim. Gostava apenas de mencionar, como disse, o Causa Própria vai ter agora também ligação aos nossos ouvintes e aos leitores do Observador, sendo que temos a votação aberta também nas redes sociais do Observador, neste momento com uma votação com cerca de 1.400 respostas. 38% dos nossos ouvintes e eleitores diz que sim, que deve haver o alargamento do prazo da realização do aborto das 10 para as 12 semanas. 62% diz que não. Doutora Ana Reynolds, doutora Teresa Bombas, agradeço muito a disponibilidade para ter estado connosco aqui no Causa Própria na Rádio Observador. Obrigado e até uma próxima. Obrigada. Bom dia.